Pessoal, aqui vamos falar agora sobre regime de competência e regime de caixa. Esse aqui é um assunto muito importante, porque é em função do regime de competência que a gente vai fazer a grande maioria das questões, e então você tem que conhecer ele. Ele tem algumas particularidades aqui, não é difícil, mas é interessante, você tem que saber. Então, existem dois regimes: regime de competência e regime de caixa. Todos os relatórios que a gente tem lá, que tem que apresentar, DRE, balanço patrimonial, tal, são todos os regimes de competência, exceto o demonstração do fluxo de caixa. Por isso que esse aqui é o mais importante mesmo. Mas, então a gente vai dar uma pincelada aqui só no de caixa, para você saber a diferença básica entre os dois, e focar no de competência, que é o mais importante para a gente. O que difere um do outro? Difere o momento em que você considera uma receita ou uma despesa. Como assim? É que no regime de caixa, eu só posso considerar uma receita, uma despesa, se entrou ou saiu dinheiro. Então, olho primeiro, entrou ou saiu dinheiro? Opa, então eu posso pensar em falar em despesa, receita. Se não entrou nem saiu dinheiro, então esquece receita ou despesa, tá? Para o regime de caixa. Para o regime de competência, não. Eu vou falar em receita ou despesa em função, aí não é de se entrou ou saiu dinheiro, não. É em função do fator gerador, ou fator econômico do evento. Aí você, meu Deus, agora já complicou. Não, é bem simples, olha só. O evento é o quê? Por exemplo, uma venda. Uma venda é um evento. Aí no regime de competência, quando tiver uma venda, qual que é o fator econômico ou fator gerador? É quando eu entrego, é quando eu transfiro a titularidade, titularidade não, quando eu transfiro o controle para o cliente ali. Então, se eu vendi, eu transferi o controle para o cliente, ou seja, entreguei o produto, então agora eu posso falar em receita ou despesa. Então é assim que funciona, tá? Ok. Então vamos fazer um exemplo aqui para você entender. Olha uma situação. Você, a empresa ali, você vendeu alguma coisa. Ok, quando você vende, costuma ter receita, né? Certo. Aí você recebeu por essa venda, só que você ainda não entregou. Você vai entregar, você não tinha estoque, você vai entregar no final do mês. Então você já recebeu em dinheiro ali. Você não recebeu, quando eu falo recebeu em dinheiro, ou um Pix, ou no banco ali. Não estou falando de um cheque para 30 dias, não, tá? Porque daí não é dinheiro. Aqui a gente está falando de disponibilidades, né, que a gente fala, dinheiro. Ok. Aí você vendeu e recebeu lá em dinheiro. Aí, como você já recebeu, olha só, no regime de caixa, eu só posso pensar em receita ou despesa quando entrar ou sair dinheiro. Aqui eu recebi, então entrou dinheiro. Então eu posso pensar, opa, teve receita ou não? Quando você vendeu, você tem uma receita no regime de caixa. Então você coloca lá, ó, você debita a caixa porque você vendeu, já entrou o teu dinheiro e já ao mesmo tempo você já acredita vendas, ou seja, você já reconhece que teve uma receita com vendas. No regime de competência, eu só posso falar em receita ou despesa quando eu entregar, mas eu falei que ele não entregou. Então esquece, eu não estou falando aqui em receita ou despesa aqui no regime de competência nesse momento. Ah, então você não vai anotar nada? Não, você anota que teve essa venda, só que você não fala em receita ou despesa. Ah, e como é que você anota? Bem, da mesma forma que no regime de caixa, ele entrou dinheiro, então você debita a caixa no ativo ali, o ativo cresce. Só que você não reconhece receita ainda. O que você faz então? Você reconhece que você recebeu um dinheiro adiantado do cliente. Você está devendo esse cliente. Por isso, adiantamento de clientes é uma conta do passivo. Ou essa conta também tem outro nome, que é receita antecipada. Então, receita antecipada. Isso não é receita, é uma conta do passivo. Porque é uma receita que foi antecipada. Então, ela não é receita ainda. Ela vai ser receita no futuro. Então, perceba, essa nome aqui, ó, receita antecipada, não se afobe, não é conta de receita, é uma conta do passivo, que é a mesma conta de adiantamento de clientes. Significa que o cliente te adiantou um dinheiro e você ainda não cumpriu a tua parte. Então ele já cumpriu a parte dele, já te entregou o dinheiro, você não cumpriu a parte tua ainda. Aí você coloca nessa conta aqui. Ok, beleza. Então continua para esclarecer um pouco mais. Agora a situação. Passou lá o tempo, você entregou o produto. Você só entregou. Você já tinha recebido, né? Agora você só entregou. Como você, ó, no fluxo de caixa aqui, ó, entrou ou saiu o dinheiro? Não, só entregou. Então não se fala em fluxo de caixa. Ah, entregou? Sim. Opa, então agora no fluxo de competência, no regime de competência, a gente fala em receita. Então agora é hora de reconhecer a receita. Como é que se reconhece a receita? A receita é conta de crédito, então você acredita vendas, que é uma conta de receita, vai reconhecer receita, você fez a mesma coisa que você fez aqui no outro no passado lá, e agora você dá baixa naquela dívida que você tinha com o teu cliente. Então você debita, né? Então é isso. No regime de competência, você
você reconheceu receita agora, no momento da entrega, e não no momento que você recebeu. Tá, vamos lá, outro exemplo. Agora, outro exemplo. Você vendeu, você entregou a mercadoria, mas só que não recebeu por ela. Ou seja, você recebeu um cheque, né, para 30 dias ali, mas você não recebeu em dinheiro. Quando eu falo recebeu aqui, eu já falei, a gente está falando em receber em dinheiro, ou um Pix ali, ou uma conta no banco ali, um DOC, não sei nem se existe ainda, mas é isso aqui, ó. Então, aquela questão, não recebeu dinheiro. Se você não recebeu dinheiro, não se fala em fluxo de caixa aqui. Ah, tá, mas entregou. Se entregou, então, aqui no regime de competência, a gente está falando de receita. Como entregou, você vai reconhecer a receita. Você reconhece a receita de vendas, mas aqui no cliente você não entra dinheiro, vai entrar a conta cliente normal. Você debitou o cliente, que você vai receber daqui a 30 dias e tal, e você reconhece já a receita aqui. Tá, vamos lá, vamos lá. Mais um pouquinho. Outra situação, você vendeu, você entregou e recebeu. Opa, então aconteceu tudo. Ó. O entregou é importante para saber se houve receita em qual fluxo? No de competência, no regime de competência. Então, como você entregou no regime de competência, você reconhece as vendas. Aí você, como você recebeu, você debita a caixa. Mas agora aqui, no regime de caixa, o que é importante você saber para reconhecer a receita? Se recebeu ou não. Opa, eu recebi, então vai ter receita também. Pode ver que nesse caso aqui ficou igual. Porque eu entregou, olha só. Quando eu entrego, eu estou falando de reconhecer receita aqui no regime de competência. E quando eu recebo, eu estou falando de reconhecer receita aqui no regime de caixa. Vamos ver aqui para cima, olha só. Ó, no regime de caixa, não recebeu, não tem nada. Não recebeu aqui, não tem nada. Recebeu, opa, então tem. Tem a receita. E no regime de competência? Eu estou falando de entrega. Não entregou, não tem receita aqui, ó. Não tem receita. Não tem. Entregou, opa, entregou, então tem receita. Entregou, tem receita. Tá? Entendeu como que é o esquema? Então vamos lá. Agora outra situação. Você vendeu, não entregou, aqui não vai ter receita. Não recebeu, aqui também não vai ter receita. Só que no regime de competência você não anota só quando entra ou sai, você só vai ter receita ou despesa quando entrega ou não, mas você vai ter que anotar o que aconteceu. E o que aconteceu então? Se você vendeu, você não entregou e não recebeu. Como assim que eu vendi, não entreguei, não recebi? Que situação é essa? Pessoal, você vendeu ali, vendeu com cheque. Você recebeu um cheque para 30 dias e vai entregar teu produto em 30 dias também. Isso acontece. Então, quando você vende, você recebeu o cheque ali do cliente, ó, você coloca lá, você debita cliente, você aumenta a tua conta do ativo, e você acredita, ou seja, você fica devendo entregar a mercadoria para o cliente. Você acredita conta adiantamento de cliente. Significa que o cliente te adiantou o dinheiro lá. Isso é uma conta do passivo, também chamado de receita antecipada, igual eu falei aqui. Ó. Essa conta também tem outro nome que é receita antecipada, ou receita antecipada de vendas, que é a conta do passivo. Então é aquele esquema. Vamos lá. Então é isso. Você, a grande diferença entre receita e despesa, entre receita e despesa não, entre regime de competência e regime de caixa é o momento que você vai considerar a receita ou despesa. No caso do regime de competência, vai ser em função aqui do fator gerador ou fator econômico, que cada evento vai ter o seu. No caso, o evento de venda vai ser quando você transfere a titularidade, ou seja, quando você, a titularidade não, o controle, ou quando você entrega o produto, né, mesma coisa. E já no regime de caixa, não. No regime de caixa, você vai pensar em receita ou despesa sempre que você receber ou tirar dinheiro ali. Só que, ó, nem toda entrada e saída de caixa é receita ou despesa. Como assim? Aqui está um exemplo. Se eu pegar um dinheiro emprestado, entrou dinheiro, opa, então eu posso falar em receita aqui no regime de caixa, né? Entrou dinheiro, só que daí você vai entender, tá, mas entrou dinheiro como? Ah, entrou porque eu peguei empréstimo. Pô, então empréstimo não vai ser receita, né? Vai ser um empréstimo, conta do passivo. Você está devendo, porque você pegou dinheiro emprestado, você não vendeu um produto ali, então não é receita. Isso aqui você tem que ter bom senso, na verdade. Conhecer um pouquinho aqui e ver. Então pegou empréstimo, teve entrada de dinheiro, mas não teve receita. Então é o seguinte, ó, nem toda entrada ou saída de caixa, banco, conta movimento ali, é receita ou despesa. Mas para se falar em receita ou despesa em fluxo de caixa,
Para se falar em receita ou despesa em fluxo de caixa, eu tenho que ter entrada e saída de dinheiro, mas nem toda entrada e saída de dinheiro significa que teve receita ou despesa. Aqui está um exemplo disso. Então é isso aí, pessoal. Vamos continuar aqui, esclarecer, fazer mais exemplos, mas o grosso é isso aqui.